Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Resumo de Livros. No vídeo de hoje vocês vão aprender tudo sobre o livro O Segredo do Talento, de Daniel Coyle. Primeiros passos. Você pode pensar que o talento é genético e que os indivíduos talentosos são capazes, sem muito esforço, de fazer coisas que a maioria jamais conseguiria. Isso não é verdade. Daniel explica que o talento começa a se manifestar quando nos identificamos com uma pessoa ou com um grupo de sucesso, o que ativa de forma poderosa a nossa motivação. Isso se chama ignição e consiste em um pensamento transformador. Eu poderia ser como eles. Dica número 1. Olhe todos os dias para suas imagens motivadoras. Escolha imagens que representem o que você deseja ser e olhe para ela todos os dias. Estudos revelam que mesmo uma vaga conexão com alguém que seja referência na nossa área pode aumentar consideravelmente nossa motivação inconsciente. Pense na sua imagem motivadora como uma fonte de energia para o cérebro. Dica número 2. Passe 15 minutos por dia gravando habilidade na sua mente. O segredo para que o método funcione é estabelecer uma conexão forte, assistir ou escutar a ponto de você conseguir imaginar a sensação de ter a habilidade. Dica 3. Roube sem cerimônia. Não se trata de instinto natural. Todo desenvolvimento é resultado de assimilação e aplicação de novas informações. E a melhor forma de consegui-las é copiando as ideias de pessoas que são referências de sucesso para você. Dica 4. Compre um caderno. As pessoas mais bem-sucedidas em suas áreas têm o hábito de registrar diariamente o próprio desempenho. Escreva e faça reflexões. Dica 5. Esteja disposto a fazer o papel de bobo. Lembre-se, os erros, na verdade, não são erros, mas sim pontos de referência para o aperfeiçoamento. Os erros não são sentenças finais, são informações necessárias para que a coisa certa seja feita. Dica 6. Dê preferência à simplicidade. Daniel explica que espaços simples e humildes nos ajudam a prestar atenção no que estamos fazendo. Se puder escolher entre a simplicidade e o luxo, dê preferência à primeira opção. Sua mente inconscientemente agradecerá. Dica 7. Antes de começar, verifique se a habilidade pessoal é de alta precisão ou de alta flexibilidade. O autor explica que as habilidades de alta precisão devem ser aplicadas de apenas uma forma, a mais correta e sistemática possível, para que se chegue a um resultado ideal. Já as habilidades de alta flexibilidade podem ser aplicadas em diversas formas. A ideia não é fazer sempre a mesma coisa com precisão, mas ser ágil, flexível, interativo e tomar decisões inteligentes. Quais tipos de habilidades você deseja desenvolver? Dica 8. Para desenvolver habilidades de alta precisão, trabalhe como um carpinteiro meticuloso. Faça as conexões certas no cérebro. Seja meticuloso e atento aos detalhes. A precisão é importante, principalmente no início da prática, porque as primeiras repetições determinam seu desenvolvimento. Faça um movimento simples de cada vez. Repita-o à exaustão e só siga adiante depois de dominá-lo. Preste atenção nos erros e corrija-os, principalmente no início. Para desenvolver habilidades de alta flexibilidade, aventure-se como um skatista. Para desenvolver habilidades de flexibilidade, devemos ter energia, curiosidade e vontade de experimentar coisas novas. Quando for desenvolver habilidades de alta flexibilidade, faça várias repetições de maneiras diferentes. Peça feedback. Não se preocupe tanto em não cometer erros, pois o importante é explorar novas possibilidades. Dica 10. Priorize as habilidades de alta precisão. Daniel diz que em longo prazo elas são mais importantes para desenvolver o seu talento. Mantenha essa ideia em mente, imaginando o seu talento como uma grande árvore. O tronco representa as habilidades de alta precisão.
e acopa as de alta flexibilidade. Primeiro desenvolva o tronco, depois trabalhe nos galhos. Dica 11. Não se deixe seduzir pelo mito do prodígio. Pesquisadores afirmam que os elogios e a atenção que os prodígios recebem os fazem querer instintivamente proteger seus status, assumindo menos riscos, o que pode prejudicar o seu aprendizado. O que se pretende nas incubadoras não é identificar talentos, mas sim desenvolvê-los dia após dia. Dica 12. 5 maneiras de escolher um ótimo mentor. Evite os otimistas demais. Procure alguém que o assuste um pouco. Procure alguém que dê instruções claras e concisas. Alguém que adore ensinar o básico. Se houver empate nos quesitos anteriores, escolha a pessoa mais velha. Desenvolvimento das habilidades. A sessão anterior falou sobre a preparação. Essa é voltada para a ação. Estratégias e técnicas simples para direcioná-lo à prática intensiva e deixá-lo longe da armadilha da superficialidade. Dica 13. Encontre o ponto ideal. Você aprende melhor e mais rápido quando alcança determinado lugar, bem no limite da sua capacidade. Dica 14. Abandone o relógio. A prática intensiva não é medida em horas ou em minutos, mas pelo número de tentativas e repetições de alta qualidade que executamos. Basicamente, pela quantidade de conexões novas formadas no cérebro. O autor sugere que, em vez de contar o tempo, conte tentativas e repetições. Dica 15. Divida as tarefas em blocos. Toda habilidade é divisível em pedaços menores ou blocos. Para começar a dividir as habilidades em blocos, pergunte-se: qual é o menor elemento que eu posso dominar desta habilidade? Que outros blocos se relacionam com esse primeiro? Pratique um bloco isolado até ter domínio. Depois, conecte-o a mais blocos. Forme blocos maiores e assim por diante. Dica 16. Procure construir um bloco perfeito por dia. Muitas vezes consideramos que atingimos um objetivo pelo simples fato de termos praticado. O verdadeiro objetivo, porém, não é a prática, mas sim o progresso. Dica 17. Não fuja da luta. Nosso cérebro funciona como nossos músculos. Sem esforço não há resultado. Dica 18. É melhor praticar 5 minutos por dia do que 1 hora por semana. De acordo com algumas pesquisas, costuma levar cerca de 30 dias para uma pessoa desenvolver novos hábitos. É preciso praticar um pouco por dia, todos os dias. Dica 19. Invente desafios inteligentes e viciantes. Muitos mentores costumam transformar as atividades mais comuns em desafios. O princípio central é: se algo na sua prática puder ser contabilizado, pode virar um desafio. Dica 20. Pratique sozinho. Praticar sozinho funciona porque é a melhor forma de encontrar o ponto ideal no limite da sua capacidade e desenvolver disciplina, pois não depende dos outros. Dica 21. Pense por meio de imagens. Exemplo: cante a frase como se você fosse um balão esvaziando. As imagens, muito mais do que as ideias abstratas, facilitam a compreensão, a memória e a execução. Daniel aconselha a sempre que possível criar uma imagem nítida para cada bloco de habilidade que você queira desenvolver. Dica 22. Reconheça seus erros assim que cometê-los. Estudos de mapeamento do cérebro revelam que, após cometermos um erro, temos 0,25 segundos para escolher um dos caminhos, reconhecê-lo ou ignorá-lo. A pessoa que opta por assumir que erraram aprende muito mais do que as outras. Dica 23 e 24. Visualize seu cérebro formando as conexões certas a partir dos erros que você comete. Pratique mais para acelerar suas conexões cerebrais. Dica 25. Diminua o espaço de prática. Quem faz treinamentos em lugares pequenos acaba executando mais repetições e com mais intensidade. Qual é o espaço mínimo necessário para desenvolver suas habilidades? Dica 26. Vá mais devagar, muito mais do que você imagina.
Quando aprendemos algo novo, nossa tendência natural é querer fazer de novo mais rápido. Esse desejo pode levar a pessoa a ser negligente, principalmente se ela estiver desenvolvendo habilidades de alta precisão. A prática excessivamente lenta permite que enxerguemos os erros com mais nitidez para então podermos corrigi-los. Dica 27. Feche os olhos. Os músicos utilizam essa técnica há muito tempo para aprimorar os sentidos e a precisão, mas ela também funciona para outras habilidades. O motivo é o mesmo: evitamos distrações e fazemos com que os outros sentidos sejam apurados. Dica 28 e 29. Simule bastante e, quando fizer certo, registre o momento. Uma das ocasiões mais gratificantes de um treinamento é quando conseguimos fazer a primeira repetição perfeita. Quando isso acontecer, pare. Repasse a cena em sua mente. Guarde na memória as sensações e sentimentos. Dica 30. Tire vários cochilos. O autor conta que várias personalidades históricas eram adeptas ao cochilo. Leonardo da Vinci, Napoleão, Winston Churchill, Thomas Edison, Albert Einstein, entre outros. A ciência comprova que o cochilo contribui para o processo de aprendizado, pois ajuda a fortalecer as conexões formadas durante treinamentos e prepara o cérebro para estabelecer novas conexões. Dica 31. Para aprender uma nova habilidade, exagere. Se o novo movimento exigir que você levante a perna, levante-a até o teto. Se for para tocar violão, faça muita força com os dedos. Exagere para sentir os limites da habilidade e depois treine para desenvolvê-la com precisão. Dica 32. Foque o que precisa dar certo. Atente-se sempre ao que precisa dar certo, não ao que pode acontecer de errado. Dica 33. Para aprender com um livro, feche-o. Daniel explica que o aprendizado está diretamente relacionado ao esforço. Fechar o livro e fazer um resumo nos obriga a determinar os pontos principais, processar e organizar as ideias e escrevê-las. Dica 34. Use a técnica sanduíche. Faça o movimento certo, faça o movimento errado, faça o movimento certo novamente. O objetivo é fixar o movimento certo e evidenciar o errado. Dica 35. Use a técnica 3x10. Daniel explica que para aprender algo da maneira mais eficaz, devemos praticar 3 vezes com intervalos de 10 minutos entre as repetições. Dica 36 e 37. Invente experimentos diários e defina a melhor prática utilizando a avaliação REPSR, repetição e esforço, envolvimento, propósito, solidez e rapidez no feedback. Elemento 1. Repetição e esforço. A prática o coloca no limite da sua capacidade e do seu esforço, e inclui inúmeras repetições. Elemento 2. Envolvimento. A prática exige muito de você, requer atenção. Você precisa estar emocionalmente envolvido para alcançar essa meta. Elemento 3. Propósito. A tarefa o conecta diretamente com a habilidade que você deseja desenvolver. Elemento 4. Solidez e rapidez no feedback. A pessoa recebe informações precisas sobre o que está fazendo certo e o que está fazendo de errado. A ideia dessa avaliação é simples. Quando estiver diante de 2 métodos de prática ou quando inventar um novo teste ou jogo, escolha a opção com o maior índice de REPS. Dica 38. Pare antes de ficar exausto. A exaustão é inimiga do aprendizado. Daniel diz que a maioria das incubadoras de talentos prefere que as práticas sejam executadas na parte da manhã, quando as pessoas estão descansadas. Ao primeiro sinal de exaustão, pare. Dica 39. Pratique imediatamente após uma performance. Praticar nesse momento específico vai ajudar a você identificar seus pontos fracos e corrigi-los. Dica 40. Antes de dormir, assista a um filme mentalmente. Imagine a ponto de sentir como seria o seu desempenho ideal. Várias pesquisas comprovam que essa visualização aumenta o desempenho, a motivação, a resistência mental e a confiança. Termine com algo positivo. Uma sessão de prática deve terminar com uma boa recompensa.
pode ser um jogo predileto ou algo mais palpável. Dica 42. 6 maneiras de melhorar como mentor. Uma hora ou outra acabará se tornando um mentor ou um professor. Para isso, use os primeiros segundos de sessão da aula para se conectar emocionalmente. Evite discursos longos, não seja vago, estabeleça critérios de avaliação, maximize a capacidade de superação e procure criar alunos independentes. Progresso contínuo. Ao desenvolver seus talentos, você irá se deparar com desafios, obstáculos altos e baixos. Para que esteja em constante evolução, é necessário ser flexível no momento e intransigente no outro. Lidar com os obstáculos imediatos e, ao mesmo tempo, focar nos acontecimentos em longo prazo, é preciso estar preparado. Daniel deixa algumas dicas para ajudá-lo nessa questão. Dica 43. Adote a repetição. Em vez de exagerar as repetições como uma obrigação, considere-o a ferramenta mais poderosa que você tem. Bruce Lee disse: "Não temo um homem que praticou 1000 golpes uma vez, mas aquele que praticou um golpe 1000 vezes." Dica 44. Tenha a mentalidade de um operário. Pessoas de sucesso trabalham como operários, acordam cedo todo dia e vão para o trabalho, com ou sem vontade. Dica 45 e 46. Para cada hora de competição, passe 5 horas praticando. Não perca tempo tentando se livrar de hábitos negativos. Em vez disso, desenvolva novos hábitos. Dica 47. Para reforçar o aprendizado, ensine. Os métodos de ensino tradicionais separam as pessoas que estão aprendendo em grupos, com base na idade e no nível intelectual. Daniel explica que em grande parte das incubadoras de talentos não funciona desta forma. Em vez disso, são formados grupos com integrantes de diversas idades, num ambiente em que todos podem observar, ensinar e aprender uns com os outros. Esse método funciona porque reforçamos melhor qualquer conteúdo em nosso cérebro quando o ensinamos. Dica 48. Espere um mínimo de 8 semanas para desenvolver uma nova habilidade. Daniel conclui que desenvolver e aprimorar o circuito neural leva tempo para qualquer pessoa. Todos precisam de certo tempo, garra e motivação para adquirir uma nova habilidade. Dica 49. Quando estagnar, mude. Um ponto de estagnação surge quando o cérebro alcança um nível de automatismo. Quando se fala em desenvolvimento de talentos, esse estado é nocivo. Mude seu método de prática e interrompa o piloto automático para reconstruir um circuito melhor e mais rápido. Dica 50. Cultive sua garra. A garra é uma mistura de paixão, perseverança e autodisciplina que nos faz seguir em frente apesar dos obstáculos. Daniel diz que podemos desenvolver garra como se fosse um músculo, e esse desenvolvimento começa com a consciência. Dica 51. Guarde as grandes metas em segredo. Contar nossas grandes metas para os outros diminui a probabilidade de elas se concretizarem. Isso ocorre, pois quando contamos nossas metas, criamos uma recompensa inconsciente. Nesse momento, o cérebro passa a achar que o objetivo foi atingido. Dica 52. Pense como um jardineiro e trabalhe como um carpinteiro. É claro que queremos desenvolver nossas habilidades o mais rápido possível, mas esse processo é demorado. Ninguém vai criticar uma semente por ainda não ter se tornado uma árvore grande, da mesma forma que você não deve se diminuir por não ter atingido todo o seu potencial ainda. Daniel aconselha a ser paciente e não julgar. Trabalhe com determinação de maneira estratégica, sabendo que cada parte se conecta com um todo maior. Neste livro, você aprendeu que o autor deixa claro que por mais que tenhamos facilidade em desenvolver alguma atividade, é preciso empregar esforço para o aprimoramento e desenvolvimento de novas habilidades. Não nascemos sabendo e a carga genética não determina nosso futuro. Ter sucesso depende apenas de nós mesmos. O autor mostra que pequenas ações com o passar do tempo podem gerar grandes mudanças e progressos e tornar nosso cérebro mais rápido em suas conexões. Assista o vídeo novamente para melhor fixar o que foi aprendido.
Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para receber mais resumos.